J Mais ABC. Oferecimento Copi, perto da sua casa, próximo de você. Biovida Saúde, promovendo saúde, prevenindo você. Construindo e reformando é Matel. Grupo Avante, administradora de condomínios. O aconchego do lar é seu, o trabalho é nosso. Hospital Nova Neumater, atendimento 24 horas para você. Prefeito Orlando Morano inaugura a nova galeria na Praça Lauro Gomes. Governo anuncia obras para tratamento de esgoto e recapeamento no Jordanópolis. Preço da gasolina chegou a subir até 10 centavos nos postos de São Paulo. Hospital Nardini em Mauá não possui programa de prevenção a riscos de acidentes. Confira todos os detalhes do tempo em toda a região aqui do Grande ABC. E fique por dentro da nossa tradicional sala de entrevistas, que hoje recebe, como de costume, o Dr. Antônio Carlos Gogoni para um bate-papo bem importante e esclarecedor, como sempre. Sexta-feira, 23 de setembro de 2019, Primavera Brasileira. Acompanhe, a partir de agora, a primeira edição do J Mais ABC de hoje. Olá, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos à primeira edição do J Mais ABC de hoje. Estamos ao vivo e iniciando mais uma semana e olha só, a primavera chegou hoje em todo o Brasil. E claro, você vai ficar sabendo de tudo o que acontece aqui no Grande ABC em primeira mão, com todos os detalhes na nossa edição do J Mais ABC. E começamos o editorial de hoje falando sobre uma notícia extremamente importante para quem tem uma micro e pequena empresa. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a medida provisória da liberdade econômica e o texto reduz a burocracia para micro e pequenas empresas e autoriza também a abertura dos bancos aos sábados. Então, para nos ajudar a entender melhor esse assunto, eu vou chamar o nosso repórter Vinícius Pazini, que está ao vivo, e vai contar todos os detalhes sobre esta nova medida. Boa tarde, Vinícius. Por onde você anda aí, meu amigo? Boa tarde. Boa tarde, Gil. Boa tarde para você que está assistindo o J Mais ABC. Olha só, Gil, na sexta-feira, o presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro, sancionou a Lei da Liberdade Econômica, que é um benefício para o micro e pequeno empreendedor e também outros diversos destaques. Eu preparei uma reportagem completa explicando todos os assuntos dessa lei e você confere agora, Gil. Menos burocracia, este é o principal objetivo, ainda mais para quem quer abrir um micro ou pequeno empreendimento. Depois de aberto, a ideia é também facilitar o funcionamento dessas empresas. Por exemplo, salão de beleza, lojas de costura e por aí vai. Para isso dar certo, passa a valer a Lei da Liberdade Econômica, sancionada na sexta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro, que prevê o fim do alvará provisório para os pequenos comércios ou prestação de serviços, atividades consideradas de baixo risco e mais, ponto eletrônico passa a ser obrigatório apenas para empresas com mais de 20 funcionários e não 10 como era antes. As carteiras de trabalhos serão emitidas preferencialmente de forma digital e as agências bancárias poderão funcionar aos sábados, preservados para direitos trabalhistas. Num primeiro momento, fazer o que estamos fazendo. Deixar o Estado de atrapalhar quem produz. E no segundo momento, dar condições para aqueles que reclamam que não têm emprego para serem patrões. O governo fez as contas e acredita que essa nova lei deve gerar no prazo de 10 anos cerca de 3 milhões e 700 mil empregos e mais de 7% de crescimento na economia já no ano que vem. Tá bom, às 12 horas e 34 minutos. Muito obrigado, viu, Vinícius, por todas as suas informações. Está um frio aqui no ABC, agora nós estamos com 13 graus, a primavera chegou gelada. Em relação à matéria do Vinícius, é algo muito importante, muito bom, que vai melhorar cada vez mais a economia e também trazer muito mais emprego para todo o Brasil, que é o que a gente espera. Afinal de contas, nós temos 13 milhões de desempregados aí esperando uma saída. E agora, para falar e entender um pouco mais sobre esse assunto, vamos então à nossa tradicional sala de entrevistas de hoje. Segunda-feira todo mundo já sabe que a cadeira cativa é ocupada pelo meu colega aqui, o Dr. Antônio Carlos Gogoni. Gogoni, boa tarde, muito obrigado mais uma vez por estar aqui no J+.
eu que agradeço, Gil. Para nós, um sinal de grande satisfação. Com uma primavera, como você falou, gelada. Gelada, né? Embora eu prefira esse clima um pouco mais gelado, é melhor para tudo. É melhor para nós, né, que usamos aí o terno, gravata, um tempinho gelado. A armadura do dia a dia, né? A armadura do dia a dia. Vamos falar em armadura do dia a dia, parece que o governo agora está se desarmando desses conceitos antigos de só tributar e dificultar cada vez mais a vida do empresário, e parece agora que vai dar uma facilitada para que gere mais empregos. Quer dizer, eles tentaram resolver o problema do desemprego na origem, né? Precisa criar a empresa, senão não vai ter emprego. Na verdade, o presidente Bolsonaro, com essa medida e essa lei da liberdade econômica, ele vai fazer incluir aquelas pessoas que estavam na informalidade. Uhum. E mesmo aquelas pessoas que tinham alguma coisa mais ou menos formal, é até delicado falar dessa forma, mas é assim, porque o pequeno empreendedor, ele tinha medo de até um órgão do governo para poder se legalizar, porque ele não tinha alvará, aí ele sofria fiscalização, aí a fiscalização acabava inibindo. Então, o presidente usou um termo muito apropriado, que tem que tirar o Estado de cima das pessoas. De cima das pessoas. E com isso a economia vai deslanchando. Na área do direito empresarial, verifica-se que a situação da criação dessas novas empresas, ela vai se desenvolver muito melhor. Tem alguns pontos que eu quero, até ao longo aqui do nosso jornal, do nosso editorial de hoje, eu quero destacar com você, principalmente aquele que diz respeito da não vinculação mais dos bens pessoais dos empresários nessa modalidade, numa questão de cobrança lá na frente, porque era o que muita gente desistia de ter uma empresa, porque falava, caramba, eu vou acabar com a minha vida, e aí atravancava tudo. Quer dizer, são medidas boas que de alguma forma a gente vai discutir aqui ao longo, porque eu quero aproveitar essa questão de reformas tributárias, reformas no governo e falar da nossa região aqui, que não para de fazer reforma na gestão do Orlando Morando, né? Ele não para de inaugurar, de fazer coisas para a população da cidade. Então eu convido você para acompanhar mais uma matéria que trata de mais uma grande reforma do nosso prefeito aqui, o Orlando Morando. Sem dúvida nenhuma. E teve mais reformas aqui em São Bernardo, como a gente sabe, né? Sim. Dessa vez no endereço histórico. Quem preparou uma reportagem contando todos os detalhes foi o nosso repórter Matias Gaudi. Gogoni, vamos conferir comigo e com o amigo telespectador no vídeo para a gente comentar depois. Roda aí. O prefeito Orlando Morando acompanhou de perto as intervenções pela qual a conhecida Feira Popular Lauro Gomes passou nos últimos meses e, na sexta, para participar da inauguração oficial do espaço 100% revitalizado, o que tornou agora em uma autêntica galeria de comércio popular. Orlando Morando ressaltou a importância da nova galeria, que agora destaca todo o entorno e a Praça Lauro Gomes, resgatando a paisagem, a beleza e a importância histórica de todo o conjunto arquitetônico. Também chamada como Feira Popular Lauro Gomes, a galeria passa a contar com 160 lojas, que reúnem produtos e serviços em utilidades domésticas, brindes, itens de escritório, elétrica, telefonia e outras muitas opções. A galeria está localizada próxima à Venda Faria Lima e à Rua Marechal Deodoro, na área central de São Bernardo do Campo, e fica aberta ao público das 8 da manhã às 7 horas da noite, de segunda a sexta, e aos sábados das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Tá esse, é o Orlando Morando, mais uma revitalização entregue aí, né? Já foi algumas vezes essa feira, viu, Gogoni? Eu tenho certeza que agora eu vou voltar porque ela está muito mais bacana. Você também já deve ter ido, sabe o quão significante isso é para a população, né? Não, e essa medida do prefeito Orlando Morando vem de encontro com essa medida da liberdade econômica que o presidente Bolsonaro bem sancionou nessa última oportunidade, porque esta informalidade com certeza não estava legalizada. Exatamente. E se bem que informalizada já é informal sem legalização. Agora vai voltar, aliás, vai se legalizar e ele deu uma organização no local. Você vê pelas imagens que tudo muito organizadinho, muito limpo, isso faz bem para os comerciantes e faz bem para as pessoas que compram. Muito bem lembrado quando você citou de que lá existem realmente pessoas muito enquadradas no tema inicial
do nosso certeza. editorial de hoje, que são os informais, que de alguma forma estão agora tendo uma oportunidade de crescer, de criar alguns empregos. A previsão é de que em 10 anos 3,5 milhões de vagas sejam abertas com essa nova modalidade, embora a gente ainda tenha muitos desempregados, mas já é um começo. Na verdade, o amor próprio aflora nesses comerciantes, porque eles todos têm orgulho de ter um local para trabalho, um local para se dirigir todos os dias, abrir o seu comércio, fazer lá as suas vendas. Sim. E o prefeito Orlando Morando, mais uma vez, contribuindo com o bem-estar das pessoas. O progresso ele trouxe uma série de benefícios e, claro, ele exige mudanças. E é preciso, então, rever toda essa questão da burocracia na abertura de empresa, na nossa legislação trabalhista, porque é uma coisa que realmente precisa ser mudada. Na verdade, ela venceu, precisa ser readaptada. No próximo bloco eu vou pedir para você comentar então sobre essa questão específica, embora tenha muitas outras, mas a questão específica, Gogoni, da questão de não envolver os bens pessoais desses proprietários nesse novo tipo de negócio. Mas a gente vai falar daqui a pouquinho, porque agora nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Na volta você vai conferir os seguintes assuntos em destaque aqui no nosso editorial. O governo anuncia obras para tratamento de esgoto e recapeamento lá no Jordanópolis. O preço da gasolina sobe em até 10 centavos nos postos de São Paulo. E tem também a segunda parte aqui da nossa tradicional sala de entrevistas, onde eu carinhosamente recebo e com muito prazer o Antônio Carlos Gogoni, advogado aqui da região e que vem sempre falar sobre muitos assuntos. Esses e outros detalhes nós vamos tratar na volta. Nós vamos parar para o nosso tradicional café, Gogoni, e na volta, você já deu a pitada final no almoço, a gente continua o nosso bate-papo. Já eu volto. No ABC, o relógio aqui na TV Mais marca 12 horas e 43 minutos e voltamos com a segunda parte do J Mais ABC ao vivo. E claro, eu aqui com o meu amigo Antônio Carlos Gogoni, curtindo o nosso cafezinho, já vou chamar já mais uma matéria para a gente engatar no nosso assunto e aí voltamos com aquela pergunta que eu deixei em aberto lá no primeiro bloco. Perfeitamente. Tá bom? Agora nós vamos falar sobre mais uma notícia boa, Gogoni. Olha só, o governo anunciou as obras para tratamento de esgoto e recapeamento lá no Jordanópolis, em São Bernardo do Campo. Quer dizer, mais uma obra, Gogoni, que o prefeito está adiantando aí. Confira todos os detalhes agora na reportagem do Matias Gaudi, na tela para você. Na manhã deste sábado, o prefeito Orlando Morando anunciou o início das obras de implantação de coletor-tronco na bacia do Ribeirão dos Couros, no bairro Jordanópolis, além do recapeamento asfáltico de 41 ruas do bairro. As intervenções terão início imediato, beneficiando moradores do Jordanópolis, do Planalto, da Cooperativa, do Parque dos Pássaros e alguns outros bairros. Juntas, as obras somam um investimento de mais de 54 milhões de reais. A instalação do CT Couros faz parte da terceira fase do programa Pro-Billings, que, quando concluído, irá reduzir em 700 metros cúbicos o volume de dejetos despejados mensalmente na represa Billings. Duas boas notícias. Primeiro, coletor tronco, uma obra de 48 milhões e meio, vai receber grande parte do esgoto de São Bernardo e transpor para ET em São Caetano. Estamos aqui numa máquina que vai fresar e vamos pôr asfalto novo em 41 ruas do bairro do Jordanópolis. E o trabalho começa já, começa hoje e vamos aqui iniciar ao lado do governador Rodrigo Garcia, que eu quero agradecer a ele e ao governador João Dória pelo apoio, pelo trabalho que vem realizando em São Bernardo do Campo. E nós vamos continuar transformando essa cidade. Ao todo, 250 mil moradores de São Bernardo serão beneficiados pelo projeto, previsto para ser concluído em 2021. O material coletado será levado para a estação de tratamento do ABC, localizada na divisa entre São Paulo e São Caetano. O CT Couros terá 14 quilômetros de extensão, tendo a maior parte das obras construídas por método não destrutivo, por causar o mínimo impacto possível. Gogoni, a grande reclamação hoje da despoluição dos grandes rios é porque a água chega, o esgoto chega, é jogado direto e a Sabesp sempre falou que era preciso criar estações para que isso fosse resolvido. De alguma forma, então, o ABC
por São Bernardo do Campo já começa a fazer esse trabalho. Está na vanguarda, mais uma vez, mas antes de qualquer coisa, o povo precisa ter educação ambiental, porque é lamentável o que se vê de sofás, de pets, de pneu, tudo quanto é espécie de coisa. E não tem como não poluir, né? Não, isso aí cai no rio, leva anos para se decompor, quer dizer, estraga tudo. Depois, quando vem as enchentes, o povo próprio, o mesmo povo que jogou o sofá, que largou o pneu, acaba reclamando. Que perdeu tudo, aquela coisa toda. É muito ruim também de se verificar que não dá para se utilizar o rio para nada. Porque um dos métodos de transporte é o transporte pluvial. Então, poderia-se usar esse tipo de método. Alguns países na Europa aboliram carros e utilizam apenas barcos. Holanda. Né? Dentre outros. Por quê? Porque é uma forma inteligente. É uma melhor forma de se fazer um transporte, né? E quando muito se não quiser utilizar esse modal, pode-se cobrir os rios e fazer uma perimetral, uma via perimetral. Mas parabéns ao prefeito Orlando Morando, parabéns ao governo do estado, que através da Sabesp tem possibilitado esse tipo de atitude. Só que tem que ter ação, né? A pessoa tem que tirar do papel, e o que se vê através dos atos do prefeito é que ele tira do papel. Ele é um homem empreendedor. Sim. Bom, vamos voltar então àquele assunto que a gente deixou em aberto lá no primeiro bloco, quando a gente falava sobre as novas medidas aí do presidente Bolsonaro, que está desburocratizando as pequenas empresas. Dentre elas, então, ele deixou essa questão de que, nesse novo modelo de empreendimento, o proprietário da empresa, além dele não precisar mais de sócio, né, ele pode ser ele sozinho, porque isso criava muito problema também. Às vezes acabava envolvendo a esposa, aí envolvia patrimônio da família, era um horror. Ou às vezes era obrigado a se associar a uma pessoa não muito boa, só para ter a sociedade, e acabava no final dando tudo errado. Mas o que nós vamos deixar em destaque é essa questão de não envolver mais os bens pessoais nos problemas desta nova empresa. Isso vai, pelo menos, dar mais coragem para o empreendedor? Já não era sem tempo disso acontecer, né? A lei é muito cíclica e nós temos que nos adaptar a ela. E o que nós temos é uma falta de trabalho legislativo que contemple esse tipo de situação. E nessa nova lei que foi sancionada pelo presidente, realmente passa a possibilitar a pessoa ser empresária individual. Claro. E também não comunicar mais os bens daqui para frente, os bens pessoais com os bens patrimoniais. Sim. Então, é uma visão muito bem colocada, que a Inglaterra já vive isso há 300 anos. Então, nós temos que aprender, menos, né? Aprender e colocar em prática. Mas não tenha dúvida. Então eu espero que essas medidas ajudem o suficiente. Alguns especialistas já dizem que a reforma da Previdência, que desde o começo do ano vem batendo lata, e você falou que só depois de agosto, setembro, que isso começaria a florear, já estão falando em novas mudanças, porque ela tinha sido feita de uma forma emergencial e que requer ainda muito mais estudos. Eu acho que está caminhando para esse lado, né? Reforma trabalhista. Ela vai fazer uma adaptação em alguns aspectos que a reforma trabalhista não cuidou bem. Sim. Então, realmente foi uma vitória, um avanço, a reforma trabalhista, mas como eu disse, a lei é cíclica, ela tem que ir se amoldando às concepções do momento. Bom, enquanto a gente trata de mudanças para beneficiar, algumas outras vêm para meio que atrapalhar a vida do cidadão brasileiro num geral, né? A gente falou sobre a necessidade de criar outros meios de transportes, porque já está difícil andar de carro porque não tem mais espaço. Tem também um outro problema, que é o custo. Hoje está muito caro andar de carro. E eu vou te convidar para participar mais uma vez de outro VT, falando sobre o bolso do brasileiro, Gogoni. Vamos mudar de assunto? Não é o Bolsonaro. Não é o Bolsonaro, agora é o bolso do brasileiro.
Eu quero falar sobre o preço da gasolina, que sobe até 10 centavos nos postos de São Paulo. Não parece, mas 10 centavos por litro em cada bolso. Não há Bolsonaro que controle esse país, né? Certamente. Né? Quem preparou uma matéria falando para a gente sobre todos esses detalhes, agora foi o Vinícius. E nós vamos... agora é o novo, é a estreia do Vinícius Redaelli, ele que vai estrear aqui no J+. Então seja bem-vindo, Vinícius, com o seu primeiro VT aqui para a gente poder comentar aí. Roda para a gente! Na semana passada, cerca de 45% dos postos da capital paulista fizeram um reajuste no preço da gasolina depois da Petrobras aumentar o valor da gasolina em 3,5% e o diesel em 4,2%. O aumento do valor da gasolina chegou a ser de até 10 centavos em determinadas localidades, mas, em geral, variou entre os 4 e 5 centavos. O reajuste do valor aconteceu pelo fato de que ocorreram ataques a petrolíferas da Arábia Saudita e, por conta disso, o preço do barril de petróleo disparou no mercado internacional. Para tentar evitar os abusos no reajuste, o Procon de São Paulo iniciou a Operação Preço Justo, que consiste em investigar se a porcentagem de aumento de um produto é abusiva ou não. 20 postos foram analisados pelo Procon e em apenas um deles foi flagrado um aumento de 20%, que é considerado abusivo. Segundo pesquisa da ANP, Agência Nacional do Petróleo, o preço máximo da gasolina no estado de São Paulo ficou em 4,99 o litro. É um valor que começa a pesar muito no bolso do trabalhador, né, Gorgoni? Quer dizer, teve um ataque lá na Arábia e a gente paga a conta aqui. E de 10 em 10 centavos ela vai subindo e vai ficando num patamar que muitos vão ter que deixar de andar com o seu carro durante o dia, se utilizar de transportes públicos, que aliás eu sou favorável, porque a despeito que sou favorável com transportes públicos bons. Porque não adianta você entrar numa lata de sardinha todo dia, entendeu? Existem iniciativas para isso, mas por enquanto nada de concreto. E isso aí vai onerando o bolso do trabalhador todos os dias, com fica uma situação muito difícil para quem depende do veículo para poder trabalhar. Trabalhar, né? Com essa relação que você falou do transporte público, realmente as autoridades têm que trabalhar um pouco mais e principalmente conscientizar a população desta nova modalidade, porque ainda não é um costume. O brasileiro vai de carro na padaria, né? Ele não usa uma bicicleta, ele não anda. É cultural. É cultural, né? Então nós temos que realmente corrigir este problema, que é um problema, para que a gente possa lá na frente tornar hábito andar de ônibus, de metrô, desde que, como você mesmo disse, seja muito bem feito. E é interessante que quem anda de metrô em São Paulo já deve ter percebido isso. Existem algumas linhas que é insuportável andar, outras torna-se até uma viagem agradável. Então é uma questão de educação mesmo, né, Gorgoni? O metrô é transporte de primeiro mundo. Em todas as cidades desenvolvidas existe o metrô. Eu lamento muito que o metrô não vai chegar ao ABC. Vai ser um outro modal. Eu espero que seja no padrão do metrô, que isso vai facilitar muito a vida do trabalhador. Não tenha dúvida, porque o ABC hoje, embora esteja muito próximo a São Paulo, a dificuldade e o tempo que se perde nas grandes avenidas, que são as alternativas, ou a Anchieta, ou a própria Avenida dos Estados, por vezes você leva 1h30, 2 horas para chegar lá. E isso é inviável. Você perder 4 ou 5 horas do seu dia no ir e vir. Isso quando não chove, porque acaba coincidindo com a matéria de São Bernardo, da Sabesp. Da Sabesp, exatamente. Porque os rios poluídos, eles transbordam com muita facilidade e aí fica prejudicando o trânsito e também por não usar, não digo nem por não usar, porque o brasileiro usa o transporte público de má qualidade. Ele usa. Só que tem que melhorar e a demanda é maior do que a oferta, né? Não tenha dúvida. Bom, Gorgoni, 12 horas e 55 minutos. Continuamos com os 13 graus, então você vai ter uma semana friorenta aí. Deliciosa. Para você que gosta. Eu queria agradecer mais uma vez a sua presença. Segunda-feira você volta com outros assuntos aqui no nosso editorial. E, claro, vamos deixar aqueles contatos, começando pelo e-mail. D de dado, R de rato, G de gato, O de ovo, G de gato novamente, O de ovo, N de navio e de igreja, drgorgoni@gmail.com.
Nós temos 2 telefones para quem quer fazer o contato. O primeiro, o WhatsApp. 997356185. E aquele de mesa que eu sei que você tem no seu escritório, que aliás é um escritório muito bonito. Se você quiser fazer uma consulta com o Dr. Gogoni, vale a pena só o local. É maravilhoso. Telefone de mesa. Muito obrigado. 4438-2210. Tá aí, ó. Então tá aí dado o recado. Gogoni, mais uma vez, muito obrigado por sua presença. Segunda-feira você volta. Boa semana para você e bons negócios. Boa semana para todos nós e bom negócio para todos nós. Legal, obrigado, viu, Gogoni? Eu que agradeço. Muito bem, depois de mais esse papo esclarecedor que eu tenho toda segunda-feira com o Gogoni, está encerrado o segundo bloco do J mais ABC, primeira edição de hoje, ao vivo. Na volta você confere os seguintes assuntos em destaque. Tem as principais informações do tempo em toda a região e muito mais. O Hospital Nardini, em Mauá, não possui programa de prevenção a riscos de acidentes. Com tudo que aconteceu, esse hospital continua do mesmo jeito. E tem outros diversos assuntos aqui em destaque. O J Mais Primeira Edição volta em instantes com as notícias finais de hoje. Não sai daí que eu volto já, vou me despedir aqui do meu amigo e tomar mais um cafezinho. Até já. Obrigado. 12 horas mais 59 minutos, voltamos com a parte final do J mais ABC de hoje. Pessoal, que frio que está fazendo aqui na região, hein? Agora são 13 graus, quer dizer, muito frio, né? Final de semana foi também com frio e com chuva e um tempo totalmente nublado. Será que o tempo vai continuar assim amanhã, terça-feira? Então, sem perder tempo, vamos conferir como é que fica a previsão do tempo para amanhã em toda a região aqui do Grande ABC. Roda! A previsão para esta terça-feira é a seguinte: Santo André, Mauá e São Caetano terão 19 graus de máxima e 14 graus de mínima, enquanto São Paulo chega aos 20 graus de máxima e 14 de mínima. Ribeirão Pires, São Bernardo do Campo, Diadema e Rio Grande da Serra terão 18 graus de máxima e 13 graus de mínima. Pois é, né? Parece que vai piorar a situação, mas tomara que o tempo volte a melhorar nos próximos dias. Afinal, estamos na primavera. E olha só, antes de encerrar o J mais ABC de hoje, que nós estamos ao vivo, uma última notícia importante e triste, né, pessoal? Olha só, o Hospital Nardini, lá em Mauá, não possui aquele programa de prevenção a riscos de acidentes. É lamentável, depois de tudo que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Confira todos os detalhes em mais uma reportagem aqui na nossa tela, mas dessa vez da Jéssica Ivanoff. Aqui na tela. A terceira vara do trabalho de Mauá decidiu em 9 de setembro que o município de Mauá e a Fundação ABC são responsáveis pelas ilegalidades no COSAN, que inclui o Hospital Nardini. Ambos terão de corrigir com urgência todas as irregularidades que representam risco à segurança e saúde de trabalhadores no complexo. Além disso, a FUABC deverá pagar R$250 mil em danos morais coletivos. A sentença é resultado de ação civil pública ajuizada em 2018 pelo Ministério Público do Trabalho em São Bernardo. Faltam no COSAN extintores e brigada de incêndio, além de plano de emergência e rotas de fuga. As instalações elétricas estão em condições precárias, colocando assim a vida de muitas pessoas, colaboradores e pacientes em alto risco, diz o laudo. Segundo o MPT, a situação no COSAN é de calamidade pública, requerendo atuação urgente. Também foi citado a falta de equipamento de proteção individual e uniformes aos trabalhadores do complexo, além de problemas como atrasos no pagamento de salários. Na sentença, foi determinado que, em no máximo 60 dias, os responsáveis deverão instalar sistema de combate a incêndio. Também são obrigados a fornecer equipamentos de proteção individual adequados em todos os postos de trabalho. A Prefeitura e a FUABC também são obrigados a pagar até o dia 5 de cada mês os salários do período trabalhado no mês anterior, sem atrasos. Pois é, né? Tudo errado ali e, como vocês perceberam na matéria da Jéssica, desde 2018 essa ação já tinha sido empreitada. Então, está na hora de resolver mesmo. Aliás, você quer um pouquinho de problema? Vai para Mauá, lá não falta. E a primeira edição do J mais ABC desta segunda-feira, 23 de setembro de 2019, hoje é o dia que iniciamos a primavera. Fica por aqui. Uma época muito bacana, muito gostosa, né? Confira logo mais, às 6 horas da tarde, a segunda edição do J mais ABC, com muito mais notícias de toda a região.
Muito boa tarde a todos, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Faz o seguinte, continue aí com a nossa programação, que 6 horas eu volto com todas as notícias aqui da região e também lá de São Paulo. Tchau, pessoal, fiquem com Deus. Próximo encontro, 6 da tarde, aqui na bancada do J Mais ABC. Tchau!